E aí pessoal, de boa? Hoje eu só quero trazer algumas considerações sobre um vídeo do canal Mamãe Falei, do Arthur Duval, em que ele faz uma crítica à oferta de uma disciplina sobre Harry Potter, né? Uma disciplina de teoria literária e literatura comparada. Bom, o que o Arthur está dizendo é que Harry Potter não é o problema em si, mas que seria imoral que os mais pobres tivessem que pagar para que os filhos dos mais ricos estudassem esse tipo de conteúdo. O primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui é que não se trata de um curso oferecido apenas para os mais ricos ou filhos deles. Na verdade, se trata de um curso aberto que tem critérios mínimos, né, de pelo menos você tem que ter 18 anos e ter lido todos os livros da saga. Certamente existem pessoas que não podem pagar uma universidade que já leram sim todos os livros da saga e teriam interesse em pegar uma vaga dessas, já que a princípio basta você se inscrever e você nem precisa estar sendo alguém que estuda na USP. Porque se é pra gente criticar o uso do dinheiro público em determinado aspecto, em determinada função, nesses cursos, a gente primeiro tem que entender como é que esse dinheiro está sendo utilizado. E eu, como estudante de filosofia, já participei de vários grupos de estudo que ninguém pagou nada, tanto para mim quanto para os professores envolvidos. A gente apenas teve o local cedido pelo espaço público para a gente debater ideias ali. Assim como esses locais, na maioria das vezes, em determinados turnos, eles estão vazios. Qual o problema em ocupá-los? Mas também eu não duvido que sim tenha financiamento objetivo na professora e nos pós-graduandos que estão ali ofertando essa matéria. Outra coisa que o Arthur fez foi comparar rolezinho de suruba em banheiro público com estudo de literatura em ambiente universitário e aberto ao público. E isso é um problema que, sei lá, para mim é evidente. Eu mesmo costumo criticar esse tipo de pesquisa bastante questionável, como por exemplo uma dissertação de mestrado da Universidade Federal de Juiz de Fora que eu denunciei lá no site do Universo Racionalista e que chegou inclusive a alguns influenciadores políticos que têm até livro publicado. Basicamente, essa dissertação que eu acabei criticando, ela tinha como método a chamada esquizoanálise, que se vocês quiserem procurem aí. É uma coisa que, enquanto método, foge totalmente dos parâmetros recomendáveis numa ABNT da vida, por exemplo, e acaba complicando a comunicação. As pessoas que têm interesse em ler para ver qual é que é dessa esquizoanálise aí, elas acabam bastante perdidas. Só para terem uma ideia, em mais de 60 das páginas iniciais dessa dissertação eram apenas fotos de uma dissertação escrita à mão. Não dá para entender nada. Então esse tipo de coisa é bastante criticado porque, bom, toma em conta a oferta de bolsa de mestrado, R$ 1.500 por mês ao longo de 2 anos, sei lá, dá mais de R$30 mil para o cara escrever uma coisa dessas que parece que nem escrita foi, parece que foi jogado um monte de informação e é passado e tem a colação de grau, enfim. É um uso de dinheiro público comprovado que é bastante questionável. Agora, que se façam grupos de estudos sobre Harry Potter baseado em literatura comparada, isso é outros 500. Estudar uma obra mundialmente consolidada, reconhecida pelos mais diversos órgãos literários, é sim uma forma de adquirir conhecimento, especialmente se sua área de pesquisa visa estabelecer relações entre a nossa visão de conceber a literatura e de entender a realidade com visões de outros países, como culturas anglo-saxãs, língua inglesa e por aí vai. Na medida em que se trata de algo amplamente aberto ao público, eu mesmo entrei no site da USP para me inscrever e até então deu certo. Isso vai muito além de simplesmente causar uma impressão sensacionalista que mal tem critérios metodológicos, para apenas a gente, sei lá, criar uma polêmica por aqui. Acredito que dá sim para tirar muito proveito em termos epistemológicos de conhecimento estudando Harry Potter. Qual o problema? Aliás, Harry Potter é importante sim e não apenas como literatura. É importante especialmente como motor econômico para a indústria do cinema. Cada livro, cada nova publicação da J.K. Rowling tem um acesso majoritário. Eu mesmo não sou fã de Harry Potter, nunca li um livro sequer e não tenho nenhum interesse. O que eu assisti são os filmes. E os filmes, eles têm esse caráter de dar uma propulsão econômica para aquele tema, para aquele conteúdo, a ponto de fazer vender livros também. O fato é que diferentes conteúdos são diferentemente importantes em diferentes instâncias do conhecimento.
Não é simplesmente porque é Harry Potter, porque parece algo juvenil, que deixou de ter relevância. De toda forma, o Arthur tem razão quando ele aponta para o problema dos recursos escassos, que impostos eles não nascem de qualquer lugar, é dinheiro das pessoas comuns revertidos para o governo, que deve dar uma finalidade para justificar essa reversão, que está lá pagando o dinheiro de um monte de político que... E esses sim fazem trabalhos totalmente contestáveis com o nosso dinheiro em escalas magnânimas. Então o que ele quer alertar é que sim, há pesquisadores, há estudiosos na academia que precisam de dinheiro, estão lá tentando fazer algo relevante para a humanidade e que precisa ser abraçado, precisa ser financiado, etc. e tal, que justificam um melhor aproveitamento do dinheiro público. Eu concordo inteiramente. O problema é que o tipo de crítica que o Arthur está fazendo está simplesmente escanteando a literatura como um todo, baseado no estereótipo de que Harry Potter é algo desprezível em termos intelectuais. O que eu acredito que o Arthur tem que entender é que o estudo da literatura não é apenas Machado de Assis, Luiz Fernando Veríssimo e esses caras aí mais consolidados que ninguém leu. Livros literários, barrocos, românticos, trágicos, comédias, especialmente cultura pop, hoje em dia tem relevância para fins didáticos. Eu mesmo, enquanto professor, sei que eu tenho que estar abordando diversas coisas que estão na cabeça das pessoas para poder falar, aí sim, de tópicos relevantes. Se você vislumbrar qualquer canal de divulgação científica por aí, tu vai lá, estão falando de X-Men, estão falando de Marvel, estão falando de heróis, estão falando de filmes que acabaram de lançar, a indústria do cinema, e usando isso para falar de filosofia, para falar de ciência, falar de tecnologia, falar de várias coisas que sim têm relevância a partir, claro, da base comum daquele entretenimento que parece barato. Se a gente for considerar os objetivos que estão ali para estudar a obra em conjunto, nesse grupo de estudos da J.K. Rowling, a gente vai ver coisas como, por exemplo, o estudo de Harry Potter como um herói romanesco. Sabe o que é um herói romanesco? É um herói que tem características românticas e por isso mesmo pode ser estudado à luz do romantismo, que é um movimento bem estabelecido na nossa história da arte. Outras coisas como o indivíduo em formação podem trazer características da narrativa do herói, que é bastante estudada no cinema para tentar entender como estabelecer um roteiro perfeito que capta a atenção do público, e aí pode servir também de motor econômico em Hollywood. Construções do masculino e do feminino em Harry Potter, a crítica literária e a voz do leitor tem tudo a ver com uma abordagem mais sociológica, para entender como essa obra inserida num contexto, num ambiente público, ela reflete, ela dá voz às pessoas ou o que for. Não à toa eu diria que a Emma Watson está lá como porta-voz do movimento He4She na ONU, com alguma base, inclusive, nos filmes que ela andou fazendo. Olha, eu não conheço essa Andrea Sade, que é a professora doutora responsável por esse curso, mas eu sei que a área dela de literatura comparada é bastante relevante pelo caráter cosmopolita que tem em ir além, também porque é uma área que foi além desse divisionismo, desse nacionalismo, patriotismo literário, que às vezes faz a gente estudar apenas Machado de Assis, ou apenas autores da nossa própria língua, né, que tem um caráter de discriminação pela língua também, e nos fazer ir muito além daquelas barreiras que já conhecemos e estabelecer então um diálogo para tentar entender um tipo de narrativa comum entre a nossa espécie que não é ditada pelas barreiras invisíveis da geopolítica e da geoeconomia. Tem toda uma razão política pela qual a literatura comparada surgiu, né, que se daria justamente nessa visão cosmopolita, mas na medida em que o mundo já é mais globalizado hoje em dia, essa deixa de ser a abordagem básica da literatura comparada para ser agora uma abordagem multidisciplinar, interdisciplinar, de investigação sobre um assunto a partir de diferentes abordagens, né, epistêmicas, como trazer conteúdos científicos para tentar entender Harry Potter, trazer conteúdos filosóficos, literários ou o que for. Goethe foi o cara que estabeleceu um conceito para falar de uma literatura mundial, né, que fala então de uma literatura com fundo comum entre as diferentes nações, né, para tentar entender uma linguagem comum entre os povos, e esse conceito foi estudado, foi interpretado de diferentes formas. O que está em jogo aqui nessa ideia de literatura mundial, que é a base da literatura comparada, é justamente esse caráter cosmopolita que diz
que toda obra hoje em dia ela seria o fruto de um diálogo com obras anteriores. Harry Potter então não nasceu do nada. Harry Potter é uma espécie de reflexo daqueles conhecimentos que a J.K. Rowling já tinha na cabeça dela, né? Tudo aquilo que já influenciou a nossa escritora mundialmente famosa acabou consolidando na sua obra que, embora seja criativa, ela não é original. Os elementos que estão ali eles já existiam. Tem um documentário do diretor Kirby Ferguson chamado Everything is a Remix, né? Tudo é remix, que ele fala exatamente isso. São 4 episódios desse documentário. É simplesmente excelente e mostra pra gente que essa coisa de originalidade, ela não é algo exatamente como, o cara é original, ele é o cara especial e que vai muito diferente de tudo que está aí. Na verdade, as pessoas são construções, tanto do seu passado quanto da sua cultura, com as suas predisposições biológicas, é claro, químicas, né, que seria a área do Arthur. E a gente não pode simplesmente deixar de avaliar algo presente como um filme que está no momento agora, à luz do que ocorreu antes, né? Então, no fim das contas, esse estudo de Harry Potter pode servir não apenas como um estudo sociológico das relações humanas, né? Mas também como um estudo histórico, para tentar entender, através do tempo, como é que se deu, quais são as bases dessa abordagem que a J.K. Rowling traz no sentido de fantasia para o mundo, no sentido básico de entretenimento, mas que vai muito além disso. Para vocês terem uma ideia de como um estudo literário pode ir muito além da mera discussão erudita intelectual, eu recomendo o vídeo sobre a poética de Aristóteles do canal Luftballon, lá do Bruno Nepo, que também é estudioso da filosofia, e que mostra basicamente que todas essas bases de entendimento do que seria um roteiro, essa base de entendimento da ideia que a gente fala hoje de plot twist, né? Essa reviravolta, isso está lá em Aristóteles, 2.500 anos atrás. O cara estabeleceu as bases do cinema mundial que está sendo utilizado até hoje. Claro, era visto como um teatro, né? Não existia cinema naquela época, mas até hoje é uma base que dá muito fruto para a nossa sociedade e que movimenta a economia, coisa que liberais gostam como eu, na verdade. E o problema então do Arthur é que ele insinua que Harry Potter não é tão importante. Só que, de fato, o vídeo do Arthur tem fundamento enquanto uma crítica à utilização de recursos públicos. Isso é evidente, quem questiona isso é alguém que não tem uma ideia sobre a magnitude do problema que o Brasil está enfrentando de ter que fazer corte de gastos, ter que propor um teto de corte de gastos, né? Isso é uma crítica totalmente válida. O problema é que não passa daí, porque enquanto alguém que parece não entender exatamente do que está falando, ou menosprezar Harry Potter, o Arthur não teria exatamente uma eficácia em estabelecer parâmetros pelos quais a academia deveria escolher um assunto em detrimento de outro. Ou simplesmente vamos tirar o estudo da literatura do ensino público, já que é questionável o tipo de obra que eles vão analisar, especialmente se for cultura pop, algo que às vezes a gente tem um ranço simplesmente porque jovens hoje em dia gostam. E o fato de Arthur ser uma pessoa famosa e que está concorrendo à política e também que não é exatamente alguém capaz de falar de Harry Potter de uma forma um pouco mais séria, um pouco mais acadêmica, para tentar entender o que está em jogo ali, isso parece alertar, parece mostrar aos estudiosos de literatura a necessidade de divulgar melhor a sua abordagem, explicitar melhor por que estão fazendo o curso de Harry Potter, né? Isso eu diria que vai muito além da literatura. Isso chega à divulgação científica, à divulgação filosófica, que é que eu tento fazer aqui, né? Isso chega a diferentes áreas do conhecimento que têm alguma utilização de verba pública e que precisam prestar esclarecimentos à sociedade. Não à toa nossa linguagem tem que ser comum, tem que ser acessível, a gente tem que ser capaz de entrar no mesmo âmbito de linguagem daquelas pessoas que estão indignadas com a forma como a gente está utilizando esses recursos, né? Porque no fim das contas, se a gente tem alguma bolsa, se a gente está sendo financiado por impostos, a gente tem que prestar esclarecimentos. E se isso serve para político, por que não deveria servir para nós acadêmicos? No geral, as ciências humanas fazem estudos de base.
Não são estudos aplicados, a gente não está lá fazendo ciência de ponta, que é o que mais interessa a iniciativa privada, né? Ciência de base seria essa coisa de tu tentar entender os fundamentos e, porventura, sem querer muitas vezes, descobrir uma aplicação prática. Agora, na ciência aplicada, né, essa pesquisa aplicada, ela tem esse caráter de, bom, a gente já conhece os fundamentos, agora vamos aplicar. Só que como é que tu vai fazer só pesquisa aplicada se tu não tem os fundamentos? Né? E é isso que está em jogo, a gente precisa de fundamentação. A academia está prioritariamente buscando fundamentação. E é um pouco questionável também que o Arthur, como um acadêmico também, porque ele não é apenas um político hoje em dia, ele tem sua formação, né? Que ele não perceba isso ou que ele apenas esteja jogando para a torcida, como tem feito com vários conteúdos aí que está criticando aleatoriamente, né? Já tem alguns que ele critica com relevância, outros que ele apenas porque tem necessidade de postar vídeo novo, né? Mas enfim, é algo que está aí, espero que vocês possam decidir pela sua própria racionalidade quem é que está certo nessa história. A USP em ofertar cursos de Harry Potter, né? Ou o Arthur em dizer que esse curso não deve ser utilizado, né, ou sustentar, né, mostrar que não deveria ser utilizado, verba pública tem coisas mais importantes. Sim, tem coisa mais importante, mas primeiro a gente tem que tentar entender o fundamento daquilo que está sendo ofertado. E se a gente não vai discutir isso, bom, a gente vai ficar apenas jogando para a torcida e apelando para um populismo barato que não beneficia ninguém em termos racionais, em termos de progresso intelectual do povo brasileiro. Ok? Então eu vou nessa, pessoal. Abraço e até sexta, acredito que vai ter vídeo novo aqui. Fui!